Iboru e Boxexê, meu nome é Leonardo Oliveira, sou babalaú do culto de Fá Afro-Cubano, babalaú Ogunda de Falomã, e estarei novamente junto com vocês falando a respeito das letras do ano sacadas, respectivamente, pela família Rafael Zamora Dias, Ogunda Queté, e também pela Casa de Fá e Fá de Loro, Associação Afro-Cubana de Fá. Ambas as letras eu quero deixar bem claro que são respectivamente méritos de cada uma dessas casas, as quais sacaram as letras do ano de Fá para o Brasil. E, obviamente, eu como babalaú, como qualquer babalaú no Brasil, podemos estar fazendo aí análises a respeito sobre as circunstâncias que abrangerão o nosso país mediante esse ano, durante o ano inteiro de 2024. Para vocês, um grande axé, vamos acompanhar a letra do ano, gente. Vamos ver as análises. Então, meus amigos, sejam sempre bem-vindos. Vamos estar falando mais uma vez a respeito da profecia para o ano de 2024. E hoje, precisamente, estaremos falando a respeito da letra Iori Tunialara, que foi sacada pela família Rafael Zamora Dias numa cerimônia que tem mais de 20 anos de existência, tá? Os odus que vieram de testemunho foi o Odu Betuadilara, seguido do Ogunda Teturá, Irei Axekunotá, Kolenendi, Orei Xegun, o bem de vitória sobre os inimigos, as dificuldades, dado aí por Olof. E os orixás regentes para o ano, segundo essa letra, são os orixás Obatalá e o orixá Oiá. Eu queria primeiro, antes de tudo, deixar muito claro que eu respeito todas as famílias que estão fazendo, obviamente, a letra do ano de Fá para o Brasil. Obviamente, todas elas têm excelentíssima boa intenção. Respeito a Casa de Fá de Loro, que é uma das raízes onde eu venho, que vem de Nelson Sergipe, que vem de 01 mês. Como respeito o pessoal da família Rafael Zamora Dias e respeito até mesmo o Instituto Ifalmã, que fez a terceira letra do ano no Brasil. Deixando claro também que eu vou falar apenas duas letras do ano. Rafael Zamora Dias e a letra de Fá de Loro. Por quê? Não é porque o presidente do Instituto Ifalmã e sua equipe seja incompetente, muito pelo contrário, gente. O problema todo é o seguinte: porque se várias famílias, diversos babalaús como eu, por exemplo, resolverem fazer uma profecia, uma letra do ano para todo o Brasil, qual letra nós vamos seguir? Então isso sai um pouco dentro do contexto que tem que ter a letra do ano. Países como Cuba e outros países na América Latina, na Europa, Estados Unidos, fazem letra do ano também, frequentemente. E nesses países também tem diversas outras letras, mas o ideal é que se unifique as letras. Mas enquanto isso não é possível, vamos às análises, tá? Primeiro de tudo, eu gostaria de falar para vocês que esse ano, dentro da política, será um grande agito, viu? Nós vamos falar novamente 5 tópicos. Política e economia, vamos falar também. Sociedade e saúde, vamos falar ciência e natureza. E por último, a nossa religião. Vamos narrar sobre a nossa religião. Bom, começando aí por política e economia, eu queria dizer para vocês que esse ano será um ano mega agitado. A gente pode esperar aí, gente, essa profecia Irei Xegun, ou Irei Axekunotá, Kolenendi, é uma profecia de vencimento. Ou seja, ela é um Oxobô ou um Ibi disfarçado de Irê. Então ela traz muitos percalços que no final de tudo, nós, como país, como massa, vamos conseguir vencer. Tá? Na política, por exemplo, o caminho da ostra, a ostra só abre a boca para poder comer, já está falando que, infelizmente, por alguns assuntos e compromissos contraídos pelo governo federal, alguns governos de estado e prefeituras, haverá um achincalhamento por parte do poder legislativo ao nosso país. Tá? Falando diretamente, mais voltado ao Brasil, eu posso falar para vocês que vai existir uma espécie de sabotagem, ainda porque o Brasil teve muita dificuldade para cumprir com o tal do arcabouço fiscal, aonde a economia começou a girar com muito dinheiro empregado do governo para com a nossa sociedade. Então, qualquer coisa, gente, pelo que está falando em Fá nesse caminho da ostra, quando a gente fala demais, a gente acaba se complicando e vai ser necessário muito traquejo dos governantes, principalmente o presidente Lula,
os governadores, os prefeitos, donos de empresa e, entre outras coisas mais, fugirem aí de dívidas, fugirem aí da Receita Federal, fugirem da fiscalização do Legislativo no Brasil. Isso será imperioso já para o começo do ano, já para o começo de 2024. Tá? A gente deve enfrentar quase que meio que uma recessão, um corte muito grande, uma redução de custo, de receita muito grande, isso na parte de educação, isso na parte científica. As pessoas que recebem benefícios do governo vão estar sentindo realmente uma grande diferença, tá? A gente vai ter aumento de preço, a inflação, ela tendenciosamente vai dar uma subidinha. A taxa Selic, as alíquotas de juros, elas tendenciosamente vão subir também. Isso tudo por conta da especulação que haverá no mercado e um traquejo sujo e político de ambas as partes, extrema-direita e extrema-esquerda, que acabam não conseguindo ter uma conversação saudável entre si, tá falando em fato, tá? É um Odifá que ele narra a respeito de fins de ciclos, e esses mesmos fins de ciclos são, obviamente, oriundos de ataques que serão deflagrados aí pelo Poder Judiciário, que vai continuar agindo de forma semipolítica, vai continuar se intrometendo aí em assuntos que seriam pertinentes mais ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. Tá? A própria Polícia Federal vai deflagrar diversas investigações e esse ano, gente, vai ter gente presa. Vocês podem anotar o que eu estou falando hoje. Tá? Aí vamos associar isso ao caminho da parte do tronco oco da árvore, onde os insetos ali viviam de forma maravilhosa. Só que aí vieram as feras, que representam a própria Polícia Federal, que representam empresas estrangeiras, países como China e Estados Unidos, que vão estar brigando pelo capital brasileiro, que representam aí a Polícia Federal e assumem o papel de protagonismo, espantando esses outros animais. Ou quer dizer, vai ser cada um por si. Quando o executivo, o braço do executivo com a Polícia Federal, junto com o Poder Judiciário, começar a atacar certas pessoas, isso vai debelar, vai fazer com que ocorra aí uma dispersão. As pessoas vão sair, vão correr, vão se disseminar, cada um por si, quem puder que se salve. Tá? A gente vai dar uma cortada, vamos para o próximo bloco. O Odu Iori Tunhalara, ele é um Odu que de fato inspira muitos problemas, inspira muitos cuidados. Por exemplo, falam de diversas armadilhas que serão postas. Existe o caminho do babalaô ou do veado curioso, que é ouvir assobiar de um grilo, vai lá procurar algo que está acontecendo, algo de inusitado no meio da mata e acaba atrampado, acaba preso pelos próprios inimigos. Isso está querendo dizer para a gente, dentro do nosso cenário político, que serão estimuladas quase que diversas formas de pegar os nossos políticos no erro, no flagra. Está falando aí que as polícias investigativas, tanto no estado do Rio de Janeiro, quanto no estado de São Paulo, bem como a Polícia Federal, vão estar atuando muito bem. Então haverá vazamentos de áudio, vazamentos de vídeo. Isso tudo será algo que será mais recorrente agora para o ano de 2024, fazendo com que, de fato, essas prisões saiam. Tá? E está falando aí também, tá? Que pode se gerar, por conta dessas coisas e atitudes extremas, convulsão social. É um Odifá que fala de agressão, é um Odifá que, por esse mesmo caminho do veado, do aô curioso, fala de atentado. É um Odifá que diz que as autoridades políticas, seus secretários, as pessoas que estão envolvidas diretamente ou indiretamente com grandes empresas como Petrobras, coisas do gênero, elas podem sofrer atentado. É um Odifá onde pode inclusive ocorrer morte por assassinato político. Então é muito importante aquelas pessoas que estão inseridas dentro do contexto político, por exemplo, alertar as pessoas a quais vocês trabalham, porque será um ano extremamente complicado para o país, para o Brasil, viu? Como eu falei, as taxas de juros tendenciosamente tendem a crescer, haverá muita sabotagem por parte do Legislativo. O governo federal, ele não obterá assim tanta vantagem, tá? Em Câmara e Senado, muito pelo contrário, fala de uma grande dificuldade para o Executivo de forma geral
governo do estado, as prefeituras das cidades de todo o Brasil sofrerão com grande repressão por parte do legislativo. Eu posso ser franco e falar que vão tentar reimplantar aí, no caso, implantar, né, o poder legislativo no Brasil, tá? Coisas geralmente como mensalão, atitudes como essa que teve o Bolsonaro um pouco mais para o final do seu mandato, do orçamento secreto, serão muito mais recorrentes e possivelmente já para o ano de 2024 nós vamos encarar diversas delações, diversos escândalos que são bem proeminentes, tá? Eu vou tentar falar assim, de uma forma que não seja muito prolixa, tá? Através do caminho de Exu, não é que era filho aí no caso de Obatalá e de Oiá, e foi, Exu na verdade não, do Aoré, que foi depois ser criado diretamente por Exu, já está falando em fazer um grande troca-troca nesse cenário político, aonde muitas pessoas que têm um quórum, um secto, uma quantidade de eleitores vão estar mudando de partido, isso vai fazer com que haja a insurreição de alguns partidos e crescimento, de certa forma, de outros partidos que são menores, por conta dessa questão já para as eleições agora de 2024 para as prefeituras de todo o Brasil. Essas pessoas são um chamariz para poder angariar voto e fazer com que esses partidos que sejam um pouco menor tenham um pouco mais de voz. Pelo caminho aí onde Xangô desafiou um gigante e desceu do morro para cortar a cabeça do gigante após atingir ele com uma espécie de atiradeira, que se faz uma analogia muito coerente com Davi e Golias, está falando Ifá que essas mudanças vão fazer com que pequenos partidos ou pequenas situações se tornem grandes e haja aí uma inversão no tabuleiro da política, tá? É um Odifá, gente, que os 6 primeiros meses do ano vai ser bastante difícil, através dessa profecia, por Obetuane Lara, angariar, adquirir aí crédito, por exemplo, tá? Tá falando que as coisas vão ser um pouco mais difíceis segundo esses Odus e Fás. Tá, deixa eu partir aqui agora para as armadilhas, já falamos, Polícia Federal, a sabotagem, sim, sabotagem por parte das mulheres. E o Aritunhalara fala que a mulher ela pode matar o homem, e fala de mulheres que podem ter 3 maridos. Obviamente que isso pode tocar a parte social que vai ser falada depois, mas para dentro do governo está falando que pode se levantar uma rebelião gerenciada e principalmente com toque feminino, tudo isso, tá? Através de uma coisa chamada ambição, onde as pessoas, na verdade, vão querer um protagonismo. Então, pode-se esperar uma rebelião por parte das mulheres junto à política. Algumas mulheres vão se candidatar às prefeituras, tá? E muito possivelmente haverão de se eleger. Tudo isso contra a vontade de seus respectivos maridos. A gente pode fazer aí, por exemplo, uma alusão a Michele Bolsonaro junto com Jair Bolsonaro, que anda desagradando ele particularmente um pouco dentro da política, tá? Mas essa daí é a realidade, tá? Bom, com relação às indústrias, emprego e indústria, gente, vai ser um ano que isso vai ficar um pouco estagnado, mas nem somente por parte de emprego. O emprego ele até cresceu um pouquinho mais. O problema todo é que as indústrias vão necessitar de mão de obras qualificada e a falta de investimento em estudo, tudo isso gerado por uma sabotagem política que foi falado lá no começo, em escola técnicas, mão de obra qualificada no tocante, de uma forma geral, é que vai fazer com que ocorra de não ocorrer um aumento maior significativo da industrialização brasileira e de vagas de emprego, inclusive na própria indústria, tá? Aqui, obviamente, isso daí vai gerar, essa sabotagem que o governo sofrerá, vai gerar uma pequena insatisfação do povo, uma insatisfação com o presidente Lula, ele vai estar caindo e com outras pessoas também que podem vir a ser presas, por exemplo, como o próprio governador do estado do Rio de Janeiro, que, como já está falando aqui, caiu em diversas armadilhas, está falando para o estado do Rio de Janeiro, e muito possivelmente ele vai ficar em mais situações. Se eu sou governador do estado do Rio de Janeiro, eu procurava um pai de santo, uma balaú, para fazer ebó, viu? Vamos para o próximo bloco. Como bem já falamos, essas atitudes, as ilações, as traições por parte principalmente de mulheres vão ser assunto que vai estar muito em alta, tá? Vai haver rompimento de casais, inclusive dentro do cenário político. Isso é uma coisa que a gente vai observar ao começo do ano. Tá falando aí, gente, agropecuário, agronegócio.
Bom, eu não sei se eles são religiosos, mas deveriam procurar alguma espécie de guru, por exemplo. Esse Odifá, ele fala para que todos nós, ao fazer qualquer espécie de aplicação ou tomar decisão séria, devemos consultar a Ifá irremediavelmente, como consultar uma valorixá, como consultar qualquer espécie de oráculo para poder ter aí foco no que vamos fazer. Da mesma forma, está falando o Odifá que aquelas pessoas que fizerem as suas plantações sem consultar o tempo, sem trocar o tipo de produto para que não agrida o solo, está falando de uma grande derrota. Está falando que no agronegócio, agropecuária na verdade, algumas pessoas vão estar à beira da falência, ainda que recebam um subsídio bem gordo do governo, como outras vão prosperar bastante, porque aí chegou, plantou o guacalote e cresceu, ele foi bem próspero, enquanto outras pessoas faliram. Isso aí vai ser por conta de intempéries da natureza. O nosso clima ele não está bacana, não está legal, é muita chuva em alguns lugares, muita seca, isso se alterna de acordo com um lugar, e o outro está falando que o preço dos alimentos eles vão aumentar por conta de safra. Esse ano as pessoas vão se assustar e vão colocar a culpa nos seus governos locais e no governo federal. Outra coisa que pode gerar também baixa na popularidade dos governantes, está falando Ifá, tá? Deixa eu dar a última pincelada aqui, alta dos valores do agro, e sim, está falando também esse Odifá que por conta de taxa Selic, por conta do mercado de forma geral, a gente também vai ter um pouquinho de alta da inflação, assim, que vai ajudar a puxar a inflação, no caso, seria essa parte alimentar, tá? E uma alta substancialzinha que vai acontecer com relação aos combustíveis. O governo federal será forçado aí a puxar um pouquinho o valor de combustível para cima, isso vai trazer um pouco de sabor e vai ter uma queda na popularidade do presidente e de alguns demais governos. Então, vamos ficar de olho na política, a parte de política e economia a gente vai encerrar por aqui. Vamos ter cuidado com o bolso, pessoal. Vamos partir para o próximo bloco, a próxima parte. Então, meu povo, agora nós vamos falar de saúde e sociedade. Uma coisa acaba se amarrando a outra. Por exemplo, a sociedade está falando que haverá um grande aumento da dívida da gente, da macroeconomia, dessa economia que a gente vai no mercado, utensílios como cartão de crédito, compactar, esse tipo de coisa se aumentarão gradativamente, e isso vai fazer com que o brasileiro novamente esteja endividado, até mesmo para comer. Não estou falando por coisas supérfluas não, tá? A especulação política, tá? As falácias políticas vai fazer com que a gente pague um alto preço, tá? Falando pelo menos nesse primeiro semestre de 2024, esse tipo de coisa será extremamente problemático para a gente, tá? Tá falando aqui também desse aumento de satisfação política, mas com essa diminuição de benefícios e coisas do gênero, que vai fazer com que se gere uma queda brusca no dinheiro que se movimenta na economia, tá? As pessoas deveriam se preocupar um pouco mais por conta desse tipo de coisa com a sua saúde mental. E o Ori Tunhalara é um Odifá que ele fala de um processo preocupante de uma doença chamada depressão, tá? E está falando que alguns pais e mães de famílias, porque existem mães que são pais, se preocupam muito com o trabalho e estão esquecendo do tópico saúde. Tá falando de um grande aumento, por exemplo, de doenças que são doenças laborativas, como tendinite, problema de coluna, até mesmo doenças que são genéticas, como artrose, mas que são startadas, que são iniciadas justamente através de um trabalho excessivo, noite de sono mal dormida, má alimentação também vão estar ocorrendo, tá? O aumento da depressão ele é terrível. E tem o caminho aqui do Aô Mochaure, que fala desse Aô Ifá, e o Ori Tunhalara, que fala justamente que ele não ligava para a saúde, ele adoeceu e ele teve que recorrer à espiritualidade para fazer ebó, fazer um pacto com o sangue. Você representa um grande médico da humanidade, está falando de tratamentos que são baseados em veneno, por exemplo, o Captopril é baseado em veneno, outras medicações que são eventualmente oriundas de folha, algumas sintéticas, outras não, tá? Do cuidado com a saúde. Então está falando que a gente precisa procurar o médico esse ano. Não pode matar de se trabalhar, não pode fazer com que isso seja, evidentemente, uma coisa excessiva. Gente, quando fala que um louco pode espalhar, dividir a família,
está falando que as pessoas precisam, e faz está falando que as pessoas precisam, quando chegar em casa, depositar os seus problemas no bolso, deixar seus problemas para trás no trabalho. Por quê? Excessos dentro de casa, excesso no tratamento com filhos, excesso no tratamento com as esposas, com os maridos, vão fazer com que as famílias, obviamente, procurem o caminho da separação. E isso vai gerar em algumas pessoas, quando fala louco, a tentativa de um mal chamado suicídio. Esse é um ano onde o índice de suicídio no Brasil ele pode aumentar, ou ao menos a tentativa dele, através de medicamentoso, corte de pulso, ou mesmo a pessoa ficar em estágio vegetativo, que significa um suicídio por conta da depressão, pode ter um aumento, evidentemente, substancial. E a gente precisa cuidar também da saúde que está aqui. É um Odifá que diz que o marido deve respeitar muito a mulher e a mulher respeitar muito o marido, ainda que preconize aí eventuais separações de casais. Está falando que nenhum casal, nenhuma família conseguirá sobreviver ao EP. EP já, a praga que você joga, você tem que jogar ela no inimigo. A maldição não pode ser proferida para um familiar. Essa praga, essa maldição orientada em direção à própria família, o próprio marido, vai fazer com que o lar se desmorone. Então está mandando com que nós prestemos muita atenção com o que é falado também, porque o foco, a palavra, o que é gerado pelo Emi, pelo Ori e Nu que nós possuímos, vai ter um poder inenarrável já esse ano, ok? Então vamos prestar atenção aí, gente, sociedade, família, saúde. Corta. Então, meu povo, eu tenho que estar fracionando porque minha internet não é da melhor qualidade, nem a memória do celular é das melhores. Bom, a gente está falando também, através desse faz, quando fala que todo mundo será responsabilizado pela própria boca, pelo que fala, de um aumento substancial de leis que serão, de fato, criadas e passarão a funcionar pelo que se produz de conteúdo. E, principalmente, pela internet. Gente, é necessário ter muito cuidado com o celular, com o que se posta, com a agressão que se faz pelo telefone. Tudo isso vai estar dando processo. Para vocês que são da área do direito, se preparem, porque é um ano de bastante trabalho. Vocês vão conseguir angariar bastante recurso, porque as pessoas vão facilitar, evidentemente, para que esse grande mal aconteça. Tem que ter cuidado com o que se fala, com o que se posta, tá? Calúnia, difamação, injúria, crimes de internet será lixo esse ano. Outra coisa que ocorrerá também por conta do bendito telefone celular, que hoje em dia é a alma de todos nós, sem eles nós não conseguiremos viver, são as doenças geradas e ocasionadas na coluna, esse desvio, escoliose, lordose, coisa do gênero, vai estar fazendo gente baixar de qualidade de vida, quando não estará ocorrendo aí até internações e afastamento do trabalho por conta de coluna, por conta do famoso mal do celular, onde dá esse grande desvio aqui, e profissões que estarão em alta, por exemplo, será a quiropraxia, por exemplo, que acerta o corpo, ajeita o corpo da pessoa toda, profissões como a própria apocultura também vai estar muito em alta, está falando e faz justamente por conta dessas questões, desse tipo de problemática que estará ocorrendo, tá? Algumas outras doenças também por conta da má alimentação que ocorrerá, muito por conta de safra, tá? Está falando aqui que isso tudo não será culpa de governo nenhum, será intempérie da natureza, será tempo, será poluição, será esse aquecimento global que nós estamos experimentando já tem algum tempo, fará com que as pessoas comam mais produtos enlatados, mais esse tipo de produto que é embutido, esses produtos que têm conserva, esses produtos que têm aditivos, vai fazer um grande aumento aí no quadro de hipertensão, de diabetes, vai gerar problemas estomacais na pessoa, tá falando tudo por esse ano, tá? Movimentos repetitivos, como já falo, betonialara, isso já é algo comum, a gente não precisa estar tocando, mas, por exemplo, uma doença como a diabetes, ela pode fazer com que a pessoa perca a visão e coisas do gênero. Então é necessário a gente ter um cuidado triplicado, quadriplicado com questões de saúde e alimentação. Gente, não deu para comer coisa muito natural? Corram para coisas que pelo menos tenham um ingrediente só, para que vocês não desenvolvam doenças, por exemplo, como câncer. Quem tem problema de câncer tem que tomar um cuidado mais do que triplicado, do que redobrado com a saúde, tá? Esse ano de 2024, meu povo, não vai ser muito fácil, não. Tá, os primeiros 6 meses serão complicados, mas a profecia veirei, Shegum, Otar, Shekun, Otar,
Colenendi, nós vamos vencer essa dificuldade aí, mas no final do ano isso vai se abrandar, viu? Vamos lá, meu povo, agora o tópico é ciência e natureza. E eu lamento muito que o nosso país não tenha a cultura de investir em ciência. Temos pessoas extremamente inteligentes na nossa terra. Esse governo, ele até aplica um pouquinho mais, mas segundo o que foi falado lá no tema de política e economia, não terá tanto dinheiro para essa parte. Contudo, será um ano de avanços com inventos no Brasil, tá? Novas pesquisas, algumas coisas estarão voltadas principalmente para a indústria bélica. O Brasil vai estar muito possivelmente se reforçando com relação a essa parte, questão de indústria bélica, porque quando fala dos animais que invadem aquele buraco na árvore, a parte oca da árvore podre para comer os insetos, está falando aí que as nossas defesas elas precisam estar reforçadas. Então, mediante a qualquer espécie de suspeita de ataque de uma outra nação para com a nossa, porque pelo que fala isso aí, fatalmente haverá conflitos armados no nosso redor, fora a guerra civil que nós já vivemos há bastante tempo e é sonegada. O Brasil não é muito diferente da Colômbia com as suas Farc, não. No Rio de Janeiro, por exemplo, são mais de 5 facções. Bom, isso aí não é um assunto para estar se falando nesse vídeo, mas a grande realidade é essa. Está falando aí que será anos de inventos, pesquisas na área de saúde, por exemplo, só que pode ocorrer o seguinte, numa dessas pesquisas pode ocorrer justamente de surgir novas doenças. Existe um caminho dentro do IFAR e o Ori Tunialara que fala justamente de uma briga que teve entre o Batalá e Abita, um Alonsi, o próprio mal, a representação do mal como se fosse um diabo cristão da cultura por dentro da tradição afro-cubana, que fala que Abita criava tudo que o Batalá criava. Se o Batalá criava uma vaca, Abita criava a cabra assim, o rabo, e depois pegava a pera e colocava o rabo. Então fala que nasce tudo bem feito e tudo mal feito. Por essa história a gente pode ver que será criado bastante coisa, muitos projetos, alguns com teores políticos, outros com teores mais científicos, projetos dentro de uma sociedade. Haverá uma competição para saber quem está lá por cima disso tudo, quem está exercendo, na verdade, o grande protagonismo. O problema todo é que se criará coisas ruins e coisas boas, tá? É a mesma boca que come açúcar, come o sal. Por isso está falando também que por conta desse tipo de situação, principalmente de problemas gástricos e alimentares, a gente pode ser assolado por problemas de pele, problemas estomacais, problemas em intestino, todo o trato gastrointestinal, circulação, pressão, como já foi falado, inclusive mutações de vírus, bactérias e resistências fúngicas também estão aguardando a gente, tá? Muito possivelmente se darão grandes passos de avanço na ciência com relação a curas de diversas doenças que a gente tem assola o nosso Brasil há bastante tempo. A incidência de vacina, essas coisas vão tendenciosamente melhorar bastante, mas isso não terá uma grande comoção, não terá, obviamente, aí um grande reconhecimento por parte do povo, não, tá? Conflitos bélicos, como eu já falei, que está aqui pautado nessa região da América do Sul, América Central, coisas que afetarão a cultura brasileira, a população brasileira de uma forma normal, vai ocorrer. E é possível que esses conflitos possam atingir as nossas fronteiras, como está acontecendo lá em cima, tá? A Venezuela, de Olho Grande na Guiana e coisas do gênero. É muito complicado isso tudo, tá? A agricultura, como eu falei, essas questões de ciência, tem que tomar muito cuidado. Os agricultores, eles precisam estar muito atentos às previsões do tempo, porque será ano, gente, incontestavelmente, não vou dizer furacões, mas tornado extratropical, agito do mar, depreciação do solo, por conta de recursos, como a cidade, se não me engano, no Cuiabá, que está caindo, está desabando. A mineração também provocará outros danos em outros lugares, porque está se descobrindo, ou irá se descobrir no Brasil, tantos ou mais recursos quanto foi encontrado lá. Nós temos o nióbio na Amazônia. Isso tudo muito possivelmente será pretendido a ser explorado com veemência para esse ano. Então a gente tem que ficar de olho aí nesse quesito. Natureza e ciência. As notícias não são tão boas quanto a gente gostaria de estar dando, tá? Haverão coisas boas e haverão, obviamente, coisas ruins. Essa é a luta, ok? Vamos ao próximo tópico, que é a religião.
Então, meu povo, falando agora a respeito de religião, obviamente eu separei aqui por tópicos para que não passe nada importante despercebido. Tá? E o primeiro tópico que eu separei aqui está falando que é um bom ano para você ficar calado. A mosca, a ostra só abre a boca para poder comer. Como eu falei lá em cima, sociedade está falando que tudo que nós falarmos teremos que comprovar. E ainda que se comprove, será um ano que religiosamente, para aquelas pessoas que gostam de ferver em live, por exemplo, vocês poderão responder certamente diversos processos de calúnia, difamação. Olha, gente, tomar conta do que os outros estão fazendo é um pouco complicado, tá mandando a gente olhar primeiro para a nossa própria casa do que tá criticando a casa alheia, tá? Por conseguinte, aí tá falando o caminho de Exu, o caminho onde o Babalaô foi ser criado por Exu e aí largou, pegou o medo de Adiagunã e de Oiá, muito provavelmente por conta desse temperamento, que são temperamentos bélicos, foi criado por Exu, foi abençoado pelos pais, mas foi criado por Exu. Está falando de uma alta tendência de migração de uma casa para outra. Por mais que os pais abençoem seus próprios filhos, tá? Está falando que é bom se preparar, porque essa evasão é algo que vai ocorrer e muito possivelmente ocorrerá de forma muito concreta a vida de todos nós. Eu também sou sacerdote. Tá? O que pode vir a fazer o sacerdote a ter uma espécie de loucura, de depressão. Principalmente se o sacerdote não fizer o que recomenda Odu e Ori Tunyalara. Segue-se de coisas belas, segue-se de coisas bonitas. A luz nos olhos aquece o coração. Isso são refrões, são frases, são palavras que são faladas pelo Odu e o Ori Tunyalara. A problemática toda é que as pessoas têm um foco para o trabalho e para o desenvolvimento espiritual e acabam deixando a família de lado, a vida social de lado, se tornam extremamente grossos e opressores para com os seus subordinados dentro das respectivas religiões. E esse trânsito de migração do seu século, ele não vai se dar só de uma casa para outra, não. Está falando de transmutação, de permuta entre religiões, do Ifá cubano para o nigeriano, do nigeriano para o cubano, a pessoa saindo do candomblé para Ifá, a pessoa abandonando Ifá para ir para Quimbanda e coisas do gênero. Olha, Olof, Olodumare, como está lá em Oxepaura, abençoa, criou todas as religiões, Burubã e Boxixi. O problema todo é o seguinte, meu povo, é que isso daí vai ocorrer, na verdade, por um acontecimento muito ruim. As pessoas se sentirão tanto oprimidas, como foi o caso desse Babalaô, que foi morar com Exu, da mesma forma que essas pessoas se sentirão desprestigiadas dentro da sua própria casa. E isso é um dano, é um erro muito grave e muito grande. Qualquer sacerdote pode deixar ocorrer, tá? Essa migração, tá? Aqui está falando, tem um caminho de Olópolis, de Ori Tunyalara, tá? Eu li aqui até o caminho que dá festa das crianças, né? As Ibeje, a Ere, a Maluco, ou o que quer que seja aí beijada, independente da nomenclatura, independente da religião, essa divindade, manifestação feminina, seja gerada por transe, por animismo, ou seja ela gerada, porque o poder da mente é muito importante também, ou seja ela gerada através de transe, como uma espécie de egum, o que quer que seja, tá? Isso de acordo com cada conceito religioso, ela deve ser cultuada. As divindades como Ibeje, Fungi, Rorovi, se não me engano, é isso para os reis, como os hereis também que se recebe, que darão muito caminho. As divindades das águas, elas têm que ser muito cultuadas por Ori Tunyalara também, tá? As mulheres devem ser respeitadas, porque está falando aí que as mulheres vão dar um grito aí que vai ser mais forte que o homem. Quando fala que a mulher mata o homem, está falando que tenham cuidado, principalmente com escândalos, devemos ter cuidado, principalmente também se tiver qualquer espécie de agressão ou coisa do tipo, porque as mulheres vão estar reagindo, inclusive elas podem ser enquadradas na própria Lei Maria da Penha, está falando que os homens podem obter um pouco de coragem isso para poder se defender, tá? Olóculo, com a sua filha G, trouxe a riqueza para a humanidade. A humanidade jogou também, nesse Odu e Ori Tunyalara, a riqueza nos homens, se esqueceu de Olóculo. E aí diz que o mar vem e mata as pessoas. Gente, podemos esperar para o ano de 2024 isso por um teor religioso também, ciência, sociedade e natureza, né? Isso aí emenda tudo dentro de um grande contexto. Grandes fenômenos marítimos e algumas chuvas também que serão pontuais, circunstanciais, com cheias.
tá? A natureza por estar esquecida, os cultos orixás estão esquecidos, doenças como retenção de líquido, pressão alta que está ligada a líquido, câncer que está ligado a líquido, a cobrança de sangue será incessante e eminente. Os maus tratos com a natureza também atrairão tempestades no mar, atrairão revoltas no mar, por mais que isso dê uma espécie de diminuída, se a gente for comparar com o ano que se passou, o Oloco ainda vai vir buscar a gente para poder devorar, para poder comer por conta dessa revolta, porque essas divindades, a gente aluga, Oloco, seriam esquecidas. Os sacerdotes que cultuarem bem Orumilá casou com Agir, e por conta da proclamação de Agir, que foi quem indicou Orumilá a ter esse tipo de atitude, se tornou rico. É um ano para quem trabalha com sacerdócio muito bom. E lá para o final do ano, quando a economia começar a crescer, está falando, quem trabalha com artigo religioso, bem como sacerdote, não aqueles que exploram, mas que trabalham de forma limpa, obterão aí riqueza, obterão aí, como falar, ganhos financeiros de forma limpa, muito tranquila e muito bacana, viu? Gente, eu vou ficando por aqui, eu não quero ser prolixo, tá falando coisa que seja boba, eu não quero também que esse vídeo fique extremamente grande, eu nem falei muita coisa a respeito sobre os testemunhos, tem coisas que corroboram, por exemplo, a Bunda Doutoral foi onde Orumilá pensou em se suicidar e viu que tinha gente pior que ele, tá falando sempre pra gente olhar para trás e refletir, como tá falando também o Beto Anilara, que fala que a maior herança que o pai pode deixar é a consciência, a sabedoria, coisas do gênero. Eu procurei nem abordar esses odus que são secundários, que ajudam a falar a profecia, abordei mais óbvio que de forma subliminar, porque o vídeo se estenderia muito e ninguém teria nem coragem de assistir. Eu poderia falar aqui por horas e horas e horas e horas, tem caminho de diversos odus, mas eu acho que para esse primeiro momento ficou bacana o vídeo, eu espero que todos vejam e a gente tenha um próximo encontro falando aí o que foi sacado lá de Fale Logo. Otura Lico, Otura Oricô, Otura Iobe, Axé Mofolibari Leifá, Oração de Deodara, Iboru e Boi Boxê.